Estamos de volta e recebo agora aqui no Papo com ela a neonatologista Paula Gataz Bunlai para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o Novembro Roxo. Muito obrigada, Paula, por aceitar o nosso convite para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre a prematuridade. Por que o Brasil, se observado ou comparado com países europeus, ainda tem uma taxa de prematuridade tão alta? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e é um prazer falar sobre esse assunto tão importante e de grande impacto na sociedade. Ainda se tem muito prematuro, provavelmente por conta da questão da não aderência ao pré-natal, que é, na verdade, o mês da sensibilização à prematuridade é justamente para isso, para que a gente chame a atenção para essa necessidade do acompanhamento da gestação do início ao fim, né, prevenindo as comorbidades, as outras doenças ou qualquer intercorrência que possa levar esse parto a acontecer antes da hora. Quais são os prejuízos de não ter esse acompanhamento, Paula? Como você disse, se a gente tem um acompanhamento, a gente sabe se tem alguma doença pré-existente, a gente sabe como que está o desenvolvimento desse bebê. E o não acompanhamento também traz essa questão do bebê poder nascer antes da hora, né? Qual é o prejuízo quando essa criança não completa o ciclo no ventre da mãe? Bom, primeiro, voltando à questão do pré-natal, a importância é já detectar uma pressão alta, já detectar sinais de diabetes gestacional, são doenças que complicam a gestação, podem adiantar o parto, mas são tratáveis, né? E a mulher que tem o acompanhamento, que faz esse pré-natal completo, ela tem como prevenir, então, que essas doenças interfiram e antecipem a gestação, o final da gestação. O impacto é muito grande pensando que a criança que nasce antes do tempo, antes das 37 semanas, é considerado prematuro. Esse bebê ainda não tem todos os órgãos formados, não tem todo o funcionamento adequado da parte principalmente cardiopulmonar. E esses bebês podem ficar por dias ou até meses internados na UTI, separados da mãe, e toda a agressão que a gente considera externa, que esse bebê poderia não receber se estivesse dentro da barriga da mãe dele, ele acaba recebendo aqui fora, apesar de precisar disso, querendo ou não, é agressivo e o bebê corre o risco de sequelas. E quando a gente pensa numa taxa de sucesso, de sobrevivência desses bebês prematuros, que número a gente tem nesse universo, Paula? Todos os bebês que nascem prematuros resistem ou é só uma parcela desses bebês? Não, é só uma parcela realmente dos bebês que sobrevivem. Primeiro que a gente sabe que no Brasil, a cada 10 partos, em torno de 2 são prematuros, né? Então isso já é uma taxa que preocupa. E depois disso, quanto menor a idade gestacional, maior o risco de mortalidade, inclusive, e de morbidade, que são as doenças quais esse bebê vai acompanhar durante toda a vida. Então, bebês acima de 34 semanas têm geralmente uma chance de sobrevivência um pouco maior e os abaixo de 28 semanas têm a sobrevida menor. Então, os bebês, quanto mais prematurinhos, mais difícil. E abaixo de 28 semanas, hoje a gente tem mais ou menos em torno de 40%, 50% só de sobrevida. Então, quanto mais tempo dentro da barriga da mãe, melhor, mais seguro. E Paula, você citou o pré-natal como sendo um dos principais fatores, né, que acabam ocasionando essa prematuridade. A gente tem outros fatores que influenciam nesse sentido? Sim, na verdade não só os fatores inerentes a doenças, né, mas a idade da mãe. Então mãe muito jovem, mães adolescentes ou mães com idade mais avançada. A questão dos gemelares, então a gestação, a partir do momento em que as mulheres estão partindo mais para a reprodução assistida, fertilização in vitro e tudo, a gente tem tido um número maior de gêmeos, trigêmeos, até quadrigêmeos. E com isso o espaço é pequeno e aí eles acabam vindo antes da hora. Tem a questão também das obesas, que acabam tendo um pouco mais de risco de prematuridade. Enfim, o fator nutricional é muito importante também, né? Então o acompanhamento do pré-natal envolve também isso. Então
não só o pré-natal, mas outros fatores que podem influenciar na vida tanto da mãe como do pai também, podem acarretar a prematuridade. Pensando nos agentes externos, a gente tem também a questão do tabagismo, o etilismo, uso de drogas, então tudo isso pode influenciar num trabalho de parto prematuro. Quando a gente pensa no acompanhamento pré-natal, onde reside a dificuldade? É no acesso dessas mães a terem esse acompanhamento, ou é falta de orientação, de instrução para saber que precisa, né, ter esse acompanhamento antes do nascimento do bebê? Então, eu acho que talvez um pouquinho de cada, né? O acesso ao serviço de saúde nem sempre é 100% como deveria ser. Então, a gente sabe que falta informação, falta conscientização, principalmente quando tem as mães adolescentes ou a população de um pouco mais baixa renda, que às vezes tem um pouco mais de dificuldade sim no agendamento, no acesso ao especialista. Mas os programas de saúde estão aí para fazer isso ser amenizado, né? A atenção básica hoje conta com serviços de pré-natal, feito por enfermeira obstetra, que acompanha essas pacientes e tem enriquecido muito, tem melhorado muito essa adesão. Mas ainda tem muita resistência e ainda tem muita dificuldade, sim, da parte social no acesso ao pré-natal. E Paula, você cita sequelas para o bebê prematuro. Que sequelas seriam essas? Bom, a criança pode ter vários tipos de sequelas. Desde sequelas neurológicas, porque é uma criança que nasceu sem o total desenvolvimento da parte neuromotora, então ele pode ter sequelas neurológicas do tipo fala, aprendizado, linguagem, mas também da parte motora, então uma dificuldade de movimentação de membros, dificuldade no andar, no engatinhar, no sentar. A gente tem também as sequelas pulmonares, então uma criança que nasceu muito precoce, teve muita interferência ou doença pulmonar na internação, ela tem mais chances de repente viver na dependência de oxigênio, às vezes precisar da ajuda de aparelhos, mesmo indo para casa. Então, a questão da visão, então a dificuldade visual ou a perda visual, a dificuldade auditiva e a perda da audição, são todos efeitos colaterais de um tratamento necessário, porque precisou, já que nasceu antes da hora, mas que, volto a dizer, se o pré-natal fosse adequado e esse bebê fosse levado até a gestação a termo, a gente teria evitado muitas complicações. A gente falando aqui um pouquinho, o bebê nasceu prematuro, ele vai receber o tratamento necessário. Qual é o papel do leite materno nesse processo? O leite materno primeiro que é uma joia, né? Para as mães é uma joia e a gente tem que tratar como se fosse cada gotinha uma gotinha de ouro. Então, o leite materno, hoje a gente trabalha com colostroterapia, que significa as primeiras gotinhas que a mãe fornece, a gente já fazer com que esse prematuro receba, mesmo que por sonda na UTI. Então, é essencial e a gente tem como carro-chefe aí a questão do incentivo à amamentação, ao ordenho, ao aleitamento materno desde os primeiros dias mesmo que a criança esteja gravemente enferma. Assim que ela tiver a possibilidade de receber o alimento, com certeza o leite materno é o ideal. Nesse processo é importante que a gente reforce também as doações para os bancos de leite? Com certeza, com certeza. Hoje em Cuiabá a gente tem alguns bancos ativos, né? Os estoques não são altos, então a gente realmente precisa. Tem muitas mães que têm boa produção, grande produção e acabam não tendo esse conhecimento de que é possível. E quantos bebês, muitas vezes, ela consegue ajudar com 1, 2 ordenhas que ela faz. Então, é extremamente necessário e importante que o mês da prematuridade sirva também para trazer esse conhecimento, essa informação, para que a população tenha mais adesão. Os bancos de leite precisam de ajuda e os prematuros também. E Paula, que ações são realizadas no Novembro Roxo no sentido de trazer a consciência, né, a necessidade de se discutir a prematuridade, de realização do pré-natal? Que ações são idealizadas nesse sentido? Bom, a gente tem algumas ONGs que são muito ativas no país e no estado também.
E agora, esse ano com a pandemia, está um pouquinho mais quietinho tudo, mas geralmente são feitas as caminhadas, são feitas visitas nas maternidades, tenta-se passar essa informação nos hospitais, nas salas de espera dos médicos, justamente sobre, por exemplo, a doação de leite humano, que é uma conscientização importante, e a disseminação em massa sobre a informação do pré-natal. Isso, a rede pública, nos hospitais, a gente tenta, na medida do possível, levar até para as escolas essa informação. Mas, volto a dizer, né, na pandemia a gente não tá numa fase de tanta facilidade de informação. E aí, mais um dos motivos que eu fiquei extremamente feliz da gente poder trazer o conhecimento para o seu público, que eu sei que é muita gente. E é importante que isso seja motivo de conscientização e que todas as pessoas possam realmente ter uma gestante, tem alguém conhecido ou alguma população que tenha acesso e que possa dar essa informação, é de extrema valia. Por que a cor roxa? Bom, a cor roxa, ela remete tranquilidade, ela remete sensibilidade e são situações que a gente preconiza e espera, né, que aconteça para o recém-nascido. Ele vem, como eu te disse, num ambiente totalmente adverso, dentro de uma UTI, a gente tenta humanizar ao máximo o atendimento, tenta trazer a temperatura do útero da mãe, o silêncio, mas com a medida certa de barulhinho do útero da mãe. Então, a cor roxa, ela vem muito para remeter isso, essa tranquilidade, a sensibilidade, que é o organismo do prematuro, e a mansidão, que precisa ser relacionada a essa fase da vida. Nesse contexto de um bebê prematuro, Paula, qual é o papel dos pais no auxílio ao desenvolvimento dessa criança que está hospitalizada, né? Tem algum trabalho nesse sentido? Sim. A presença dos pais, tanto pai como mãe, é extremamente importante, né? Assim que o bebê tem condições clínicas de já fazer o contato pele a pele com essa mãe, a gente faz o posicionamento canguru, né? Que é colocar o bebê no ventre da mãe em contato pele com pele. Isso é extremamente importante. A gente sabe, já tem trabalhos que comprovam que aumenta o ganho de peso dessa criança, melhora batimentos cardíacos dessa criança, até o desenvolvimento neurológico futuro é otimizado quando a criança tem contato pele a pele. Então, o ganho é diverso, é grande, é extremamente importante. A presença dos pais ali é uma voz conhecida, né? É a colonização da pele, as bactérias de pele da casa da criança entrando em contato com a criança, as bactérias boas, claro. Então, de diversas formas a criança tem ganhos, principalmente neurológicos, dessa presença do afeto e da presença da voz do pai e da mãe. Qual a mensagem que a gente deixa para esse Novembro Roxo? Bom, a mensagem de conscientização da importância do pré-natal, da importância do cuidado com a saúde das gestantes, para que a gente previna e a gente diminua o número de prematuros, para que a gente tenha mais saúde, mais progresso, mais qualidade de vida para essas crianças. Paula, muito obrigada pela vinda ao Papo com Ela. Obrigada a você. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho.